Jornal Jangadeiro segue entrevistando os pré-candidatos ao governo do Ceará. Hoje recebemos a Adelita Monteiro, pré-candidata ao governo do nosso estado pelo PSOL. Desde já desejando aqui um bom dia e cumprimentando quem está nos acompanhando pelas lives, já no aguardo, na espera, Lia Fernandes, Raimundo Souza, a Nelise também, Lana Maria, Reginildo, todo mundo aqui perguntando. Pronto, vamos então dar início à nossa live. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Carla, Yuri, dia. todos que estão aqui nos ouvindo. Começar agradecendo pela oportunidade da gente debater o futuro do nosso estado e do nosso país. Prazer todo nosso. Candidata, eu queria, então, para a gente começar, você começasse se apresentando mesmo para o nosso público. Já tem aí um histórico político para lá de 20 anos, né? Quem é a Adelita Monteiro? Bom, eu sou uma mulher, mãe, artesã de profissão, e a minha origem diz muito sobre mim. Eu sou do interior do estado, filha da dona Vilma e do seu Valderi. Qual cidade? Limoeiro do Norte. Olha só. Cresci tomando banho ali no Rio Jaguaribe, enquanto minha mãe lavava roupa. E como muitas e muitas famílias cearenses, migrei para Fortaleza para morar em um dos bairros mais pobres da capital. Morei a vida toda na Granja Portugal, região ali do Grande Bom Jardim. E foi nesse momento em que eu despertei para a desigualdade social e para a necessidade de compreender o cenário político em que eu vivia. Comecei nos grupos da igreja, com o Padre Júlio, os grupos da PJ, onde a gente aprendia que Deus vem para os que mais precisam e que a gente batalhar para que todas e todos tenham dignidade, comida na mesa e vivam em uma sociedade mais igual, é a vontade de Deus. Depois daí nunca mais parei, ajudei a fundar o PSOL aqui no meu estado e só dá para sossegar quando não existir nenhum cearense, nenhuma cearense sem ter pelo menos comida na mesa, direito à saúde, à educação. Eu acho que esse é o objetivo de quem está na vida pública, faz política e leva isso como vocação. Vamos dividir isso, falar um pouquinho mais a fundo sobre cada um desses temas. Mas eu queria começar, hoje nós abrimos o jornal falando aí de toda a repercussão, né, candidata, em cima dessa redução do ICMS, essa discussão aí de quem é a culpa do preço alto dos combustíveis, e aí vem uma proposta, uma intenção do governo federal de limitar, né, a secretária da Fazenda aqui do nosso estado já disse que isso vai ser prejudicial, na casa de 4 bilhões de reais aí de prejuízos para investimentos em outras áreas, né, do nosso estado. Como é que você vem avaliando isso, enxergando todo esse cenário? Olha, nós vivemos momentos muito difíceis no país e o governo Bolsonaro, ele é diretamente culpado por isso. Acho lamentável um presidente da República querer colocar para outros uma responsabilidade que é dele. E a medida que ele quer fazer em relação aos combustíveis é uma medida completamente eleitoreira. Ele quer enganar o povo brasileiro. Porque Bolsonaro, ele fala em reduzir esse ICMS porque ele quer tirar da população. Olha, esse imposto ele tem que virar a saúde, educação, segurança pública. Ele é incapaz de tirar do bolso dos acionistas da Petrobras que estão lucrando cifras bilionárias. E a realidade é que é uma enganação o que ele quer fazer. Se você tem o preço do nosso combustível atrelado ao dólar, o que acontece é que quando o dólar disparar, o preço vai aumentar. Não é verdade que isso vai solucionar e que o problema do preço dos combustíveis é dos governos. Outra coisa que ele não quer dizer é que é uma medida tão eleitoreira que ele quer que termine dia 31 de dezembro. É só para capitalizar para a eleição. E o povo não é mais bobo, ele não aceita mais esse tipo de atitude por parte de um presidente da República que foi capaz de, no governo, destruir várias políticas que melhoraram a vida da população brasileira. Ou seja, nós temos que enfrentar esse debate com muito mais verdade e honestidade do que o presidente Bolsonaro e quem o apoia tem feito. Perfeito. Entre os nomes que se colocam nessa disputa ao governo aqui do nosso estado, né, todas as articulações que acontecem de bastidores, o seu é um dos poucos femininos, né, nessa disputa. A gente sabe que existe um gargalo em disputas nas cadeiras das câmaras, 10, 12% ali de mulheres, né, que representam, mas isso também acaba sendo um reflexo dos próprios partidos políticos, né? Como é que você vê tudo isso e como é que o pessoal também vem se articulando para começar a mudar esse cenário aqui no nosso estado? Então, Carla, a realidade é dura. Vamos pensar aqui que em 2018 o Brasil inteiro elegeu uma governadora.
Aqui no Ceará também, ao invés de crescer a participação feminina em 2018, ela diminuiu. Nós elegemos menos deputadas estaduais e menos deputadas federais. E não é por falta de vontade, né? Não é por falta de vontade, nem por falta de qualificação. Muito pelo contrário. Nós, mulheres, temos o direito, e é muito importante que a gente passe a ocupar esse espaço na política, porque acaba que os efeitos da pandemia, por exemplo, eles sempre caem muito mais nas costas e no colo das mulheres. Somos nós, as mães, chefes de família, muitas vezes que levamos essas famílias sozinhas e que a falta de comida na mesa, a dificuldade de alimentar os filhos, cai no colo dessas mulheres. E quando a gente está ocupando os espaços públicos de poder, nós temos como desenvolver políticas concretas para dar mais oportunidade, não só na política, quanto no mercado de trabalho. Vivemos uma realidade no Ceará onde apenas 4 de cada 10 mulheres têm acesso ao mercado de trabalho. E isso não é falta de capacidade, isso é falta de oportunidade. E a gente precisa reverter esse quadro, mas a mulherada está sim se organizando, consciente, sabendo da importância de eleger mais mulheres para os cargos públicos e batalhar por um espaço que é nosso. Nós somos a maioria da população. Então a gente precisa reverter esse quadro que se encontra hoje. Pior já estivemos e vamos avançar, eu tenho certeza disso. É uma longa caminhada, né? Ainda mais tem mesmo muito espaço ainda para ser dominado, né? Daqui a pouco a gente volta a falar aí mais sobre isso. Vamos começar então com as propostas, porque sempre nosso WhatsApp fica cheio, né? O que ela pensa sobre isso? Concurso público, não sei o que, vamos falar um pouquinho de tudo aqui, tentar pelo menos com que o tempo nos deixe contemplar isso. Começar aqui sobre segurança, que querendo ou não é um tema que bate em todos os outros temas, né? E sempre quando a gente fala, aliás, eu falei segurança, falei educação. E quando a gente pensa em educação, a gente tem um empecilho que é a desigualdade, né, que está ali diretamente relacionada. Como é que a gente começa a resolver isso? Porque não existe uma fórmula mágica, é fato, né? Como é que começa a resolver isso aqui no nosso estado? Você falou perfeitamente. Não existe uma fórmula mágica, mas todos os grandes problemas que nós temos no nosso estado estão agregados ao fato de nós sermos o estado mais desigual do Nordeste. Quando a gente fala sobre a educação, Carla, Yuri, todo mundo que está dando essa oportunidade de nos escutar, nós precisamos entender que hoje nós vivemos uma realidade onde 30% da nossa juventude é uma juventude que quer intitular de nem estuda nem trabalha, como se fosse culpa dessa juventude a situação em que ela está colocada. E eu gosto de reiterar que, na verdade, é uma juventude sem direito, sem oportunidade, e que nós precisamos reverter essa situação. Você fala de uma educação, nosso lema na campanha é um só Ceará. Nós precisamos construir um só Ceará. Não dá para você ter o Ceará das escolas caríssimas, onde os jovens estão em outdoor, fazendo propaganda de grandes vestibulares, e a grande parcela da nossa juventude não ter acesso à qualificação, mercado de trabalho, cultura, lazer. Como é que a gente tem tantos jovens desempregados ao mesmo momento em que nós temos um apagão de tecnologia? E eu, como uma pessoa que vem da escola pública, que vem da periferia, encara isso com muita seriedade. Porque nós precisamos dar para os jovens oportunidade de eles terem acesso a essa educação de qualidade. Para isso, a gente tem que ter coragem de investir efetivamente na qualificação da educação. Nós precisamos ter uma educação equivalente na escola pública e na escola privada. E nós não podemos nos deixar enganar, porque querem dizer que isso é impossível. Mas se você tiver investimento concreto no servidor, no serviço público, é possível que a gente consiga implementar uma lógica educacional muito mais libertadora, que qualifique muito mais a nossa juventude e que dê para ela a oportunidade de galgar os espaços que ela merece ocupar. Então, educação não tem como não ser prioridade para um governo como o nosso. Seria, então, investir mais nos professores, para começar por eles essa qualificação, essa equiparação? Precisamos investir nos professores e precisamos investir na juventude, tendo uma lógica educacional muito mais ampla, que consiga englobar a cultura, o lazer, nesse espectro educacional. Porque nós precisamos atrair a juventude para uma escola que seja capaz de formar os cidadãos, as cidadãs que o Ceará e o Brasil precisam. Adelita, aproveitando, falando sobre essa questão da desigualdade, né? Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Anderson Costa. Ele
pergunta qual a estratégia sua de se aproximar das comunidades periféricas da capital e também do interior do estado, principalmente aí levando também desenvolvimento para o interior do estado. Então, como eu coloquei aqui, eu nasço no interior e passo a vida toda na periferia. Para nós, e quando nós fomos organizar o programa de governo, que a gente ainda está consolidando, estamos consolidando da maneira mais democrática que o estado já viu, qualquer cearense. Qualquer homem, qualquer mulher aqui do estado pode entrar no site www.umsoceará e colocar propostas de governo para que possam construir juntos esse programa. Quando nós começamos esse debate, eu sentei e disse, para nós a prioridade tem que ser o combate à desigualdade social. Não adianta nós termos indicadores que avançam a cada ano, mas nós continuamos tendo 5 milhões de cearenses vivendo na linha de pobreza ou abaixo dela. Isso não é admissível. Por isso, para a gente, assim, o marco zero do nosso governo, se nós tivermos a honra de sermos escolhidos para governar o Ceará, vai ser implementar um programa de renda mínima aqui no estado do Ceará, que já está sendo estudado, é um programa que vai custar por volta de 600 milhões de reais e que vai garantir, assim como o presidente Lula coloca a importância de a gente garantir comida na mesa, 3 refeições para cada brasileiro, e nós temos aqui o prazer de sermos uma pré-candidatura que apoia o presidente Lula, que vai levar o presidente Lula para todos os cantos do Ceará com o mesmo tipo de programa, a inversão de prioridades, colocando os que mais precisam, os mais vulneráveis no orçamento, tendo coragem de fazer uma busca ativa para procurar as famílias que não conseguem nem entrar no Cade Único, porque é negada a elas até mesmo tirar um documento, um RG, um CPF. E que estão em situação de extrema pobreza. O nosso estado não pode se acostumar com isso e vai ser com certeza a prioridade do nosso governo. Esse programa de renda mínima, eu tive também a oportunidade de jantar com o Eduardo Suplicy lá em São Paulo, onde nós debatemos muito essa proposta. O nosso prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, foi a primeira ação dele quando ele virou prefeito da capital, foi implementar um programa de renda mínima, e aqui nós vamos ter o cuidado de fazer uma divisão de custos desse programa com os municípios, mas sabendo que o município que tem menos recurso paga menos. E tem dinheiro para isso, gente. Porque nós somos um estado que tem, ano após ano, aplicado uma renúncia fiscal de 1,2 bi. A gente deixa de arrecadar 1,2 bi. E eu garanto para vocês que colocar esse dinheiro na mão de quem mais precisa para comprar comida gera muito mais emprego e renda do que colocar esse dinheiro na mão de quem já tem muito dinheiro e só lucra mais, investe e guarda nas suas contas no exterior. Por isso, nós vamos enfrentar a desigualdade social nesse estado como nunca foi visto. Tem uma outra pergunta aqui, Adelita, do Flávio. Ele está perguntando o que fazer com as obras inacabadas aí do governo do estado. Destaque, inclusive, aqui para o aquário. No Rio, por exemplo, existe uma parceria com a iniciativa privada. Você acha que também vai por esse lado de parcerias? Olha, eu acredito que a gente tem que governar da melhor maneira para o povo. Nós precisamos incentivar, valorizar tudo que é iniciativa pública e não tirar do Estado a responsabilidade que é dele. Ao mesmo tempo, se existem parcerias que são benéficas ao povo cearense, nós precisamos fazer. Só que tem que ser parcerias que cobrem também um retorno social. A gente tem que parar de fazer parcerias onde você isenta uma parcela de um empresariado muito grande e que você não cobra um retorno para a sociedade cearense. Nós acreditamos que é necessário investir nos micro, pequenos e médios empregadores. São eles os maiores responsáveis pela geração de emprego e renda no nosso estado. E falo isso do meu lugar de artesã, eu sou artesã de profissão. E a gente não tem esses incentivos que muitas vezes são dados a quem já tem muito capital para investir. Por isso, para nós, obras inacabadas, elas precisam ser revisadas e nós precisamos ter um controle efetivo. É por isso que o nosso partido tem um histórico, mesmo quando era permitido, nós não aceitávamos dinheiro de grandes empresas, porque nós não queremos dever fatura para ninguém além do povo cearense. Ou seja, a gente chega lá e quando a gente ocupa esse espaço, que o pessoal tem dobrado de tamanho a cada eleição, a gente ocupa esse espaço sabendo que a gente pode cobrar e nós precisamos ter uma investigação, uma fiscalização efetiva nas obras para que o dinheiro público não seja desperdiçado e para que elas sejam concretizadas e possam usufruir do seu valor social para todo cearense que vive aqui no estado. Adelita, tem uma outra pergunta aqui
se falando da questão da educação, né? E quando existe essa desigualdade, né, acaba direcionando para outras áreas, né? Uma dessas é a segurança pública, né? Um dos gargalos aqui do nosso estado. Qual seria aí as suas ações em relação à segurança pública e qual a primeira ação, inclusive, assim, a partir do dia 1º de janeiro? A primeira coisa que nós precisamos fazer é investir em inteligência. Eu estou falando de segurança pública, de um local onde eu acredito que nenhum pré-candidato ou candidato venha a falar, porque eu estou falando de quem foi moradora da periferia a vida inteira. Ou seja, ninguém sofre mais com a ausência de segurança pública que nós, que somos da periferia ou do interior do estado, que não estamos ocupando os grandes cargos de alto escalão, que não andamos de carro blindado com segurança. Nós sabemos, inclusive, que o que a gente conversou aqui sobre a educação e oportunidade para a juventude está diretamente ligado ao índice de violência que vem crescendo. Você precisa valorizar o profissional de segurança pública. Valorizar esse profissional também é investir em inteligência para que a gente não veja a realidade que está estabelecida hoje, onde a nossa juventude preta, periférica morre e o profissional de segurança pública também morre, enquanto o alto escalão dos governos não se importa em investir em inteligência para que o crime não venha a acontecer. Olha, aqui no Ceará houve um caso muito representativo, quando o líder de uma facção, ele é capturado, e ele não é capturado lá na Granja Portugal, ele não é capturado na favela, não, é no Alphaville. E ele não é capturado pela nossa inteligência, não, é por um membro de uma outra, da mesma organização criminosa. Nós precisamos reverter esse quadro e garantir a vida da nossa juventude, assim como a vida dos agentes de segurança pública, que também são trabalhadoras, trabalhadores. E muitas vezes colocados ali em lados opostos, Exato. né? Como se os policiais, quem atua na área de segurança, estivesse de um lado e a população de outro. E aí muita gente acaba se favorecendo, inclusive, dessa oposição, né? Tem muita gente perguntando aqui, até na live mesmo, Doroteia, como é que pretende enfrentar exatamente a violência na capital e no interior. Acho que contemplou sua resposta, né, Doroteia? Falando ainda de capital e interior, saúde também, nos últimos anos houve um trabalho aí de regionalização da saúde, mas a gente sabe que a atenção primária ainda carece, muitos municípios ainda têm esse ponto muito fraco, né? Que é a porta de entrada do SUS e que evitaria, inclusive, a necessidade de outras grandes unidades. Dá para resolver? Como é que o Estado chega junto nisso? A primeira coisa que a gente tem que compreender é que não falta dinheiro para fazer as coisas. Nós temos uma assessoria muito importante com auditores fiscais que estão nos auxiliando na construção do nosso programa de governo, e eles mostram que se a gente inverter as prioridades, tem dinheiro para garantir uma saúde que seja digna para mim. Eu sou usuária do SUS há 40 anos e uma defensora inveterada do Sistema Único de Saúde. A gente nem compreende a importância do que é, porque nós não vivemos um momento em que não existia SUS, que você quebrava uma perna e se você não tivesse dinheiro, você morreria na porta de um hospital ou ficaria com sua perna quebrada, como acontece em vários países que não tem esse sistema público de saúde. Então, sou uma defensora inveterada do SUS, e essa saúde básica, com a valorização dos nossos agentes de saúde, da saúde da família, a gente precisa investir efetivamente nesses programas para que nós, que somos os menos favorecidos, que não temos dinheiro para o plano de saúde, para que a gente tenha acesso a uma atenção básica e também complexa, viu, Carla? Porque essa questão de nós não termos uma saúde mais complexa no interior, muitas vezes tira a vida de muita gente. Esse transporte de horas dentro de uma ambulância custa a vida de centenas de mães e pais de família todos os meses no estado do Ceará. Só que a gente precisa organizar isso, fazer hospitais que efetivamente funcionem, que atendam a população, sabe? Você não pode chegar lá e não conseguir ser atendido. Por isso, a valorização dos profissionais de saúde e um investimento concreto nessa saúde básica, que vai fazer com que as pessoas não precisem do atendimento mais complexo, tem que ser prioridade nos governos. É desse jeito que a gente vai chegar a um patamar em que é possível ser bem atendido pelo SUS, mesmo numa lógica tão desigual, onde quem tem dinheiro tem acesso à saúde e quem não tem acesso à saúde. Nós precisamos reverter esse quadro e transformar a saúde pública do Ceará em uma saúde com mais equidade, né? Vamos então voltar aqui para o setor da política, porque no campo nacional, o PSOL, o PT ensaiam aí essa aliança, né, para as eleições deste ano. Existe,
a chance dessa aliança também aqui a nível estadual, lembrando que tem o PDT também aí nesse jogo, né, que é para justamente reforçar uma oposição à União Brasil? Olha, nós estamos mais do que fechados em aliança com o presidente Lula já no primeiro turno das eleições. Vamos ter muita alegria e muita responsabilidade em levar a candidatura do Lula para cada lugar do país. Aqui no estado do Ceará existe um ambiente mais nebuloso, né? Ainda nem todos os pré-candidatos foram definidos, mas uma certeza nós temos. Enfrentaremos, mas com muita coragem, o crescimento da candidatura do Bolsonaro a governo do estado do Ceará. Nós não permitiremos que a destruição que foi implementada por Bolsonaro no Brasil chegue ao nosso estado. E também não permitiremos que o candidato use de artifícios em querer esconder quem é seu candidato a presidente. Porque isso não é a política que o povo cearense merece. Eu tenho um candidato a presidente, o meu pré-candidato a presidente é o presidente Lula, por uma questão de concordar que está na hora da gente reverter prioridades, de colocar o povo mais pobre no orçamento, e o candidato do Bolsonaro tem que ter coragem de dizer que ele é candidato do presidente que destruiu a política de cisternas aqui no estado do Ceará, que destruiu uma política de segurança alimentar e jogou o Brasil de volta ao mapa da fome, né? Então, nós temos que fazer essa política em âmbito local e nacional de maneira muito verdadeira e honesta com o povo cearense. Aqui, nós estaremos no palanque do presidente Lula e de quem quer reverter a situação em que o Brasil foi colocada pelo desgoverno Bolsonaro e que está atingindo tanto o povo cearense e o povo brasileiro. Esse posicionamento do PSOL, mas em articulação mesmo, como é que estamos? Por exemplo, a vaga de vice já tem um dono ou uma dona? Então, olha, que maravilha, hein? Uma chapa de mulheres. Vamos batalhar. Nós hoje já estamos em uma articulação com 4 partidos, quero agradecer a militância desses partidos, nós estamos construindo essa frente, PSOL Rede, estamos federados com a Rede e dialogando com o PCB e o P. E sabemos que nós temos uma responsabilidade e um compromisso suprapartidário com todo mundo que é progressista aqui no estado, que é de esquerda e que acredita que nós precisamos enfrentar o avanço do bolsonarismo nacional e estadualmente. E que também querem levar a candidatura do presidente Lula para todo o estado do Ceará, para que a gente derrote Bolsonaro, seu candidato aqui no estado, com a envergadura necessária para passar o recado. Então, é uma frente muito maior até que uma frente legal, porque é uma frente política, uma frente de vontade de transformar e avançar aqui no estado do Ceará e no país. PT com PDT vive aí uma queda de braço nesse momento aqui no Ceará também, não só a nível nacional. Como é que você enxerga tudo isso? Até porque a gente vê aí uma vontade de união de forças, né, em busca de derrotar o outro lado, mas essa rachadura aqui também atrapalha um pouco a esquerda como um todo, né, já que tem o apoio do PT. Como é que tá? Como é que você avalia isso? Então, essa confusão, né? Desculpa, aproveitando aí também para aumentar essa pergunta, caso um possível racha entre PT e PDT e o PT desejar lançar um nome, você apoiaria o nome do PT ou manteria a sua candidatura? Então, olha o que acontece. Primeiro, eticamente, como pré-candidata, eu não devo comentar as questões internas dos outros partidos. Acompanho muito de perto, com muita seriedade, o que está acontecendo, mas não é o meu papel quanto pré-candidata comentar efetivamente. Em relação à possibilidade dessa ruptura, nós queremos debater uma frente de esquerda que apoia o presidente Lula. O nosso nome está lançado para isso e será mantido nessa caminhada, nessa trajetória, que é a trajetória madura e responsável para o momento que a política pede, né? Então, a situação da política no estado do Ceará é essa. Nós temos pré-candidaturas a serem lançadas que vão fazer o diálogo necessário para que o melhor para o povo cearense seja concretizado. Mas nossa pré-candidatura do PSOL é a pré-candidatura que vai combater a desigualdade social, fazer com que o Ceará avance onde já está bom, corrija o que está ruim e possa fazer o que não foi feito durante toda essa trajetória de governos que vem sendo implementadas aqui no Ceará. Então, é a pré-candidatura do Lula e é a pré-candidatura que vai levar o povo cearense ao governo do estado do Ceará.
falar em pré-candidaturas, como é que tá as negociações aí para o Legislativo? Qual é a expectativa aí de eleger deputados? Hoje a gente tem um deputado na Assembleia Legislativa, não tem deputado do PSOL na Câmara. Como é que tá essa movimentação, vamos dizer assim? Yuri, teremos, viu? Estamos muito otimistas, tanto para a pré-candidatura a governo, a gente já está pontuando muito bem nas pesquisas. O povo cearense está mostrando que aquele sentimento, vocês sabem que nós somos muito ousados. O Ceará, inclusive, tem uma tradição de eleger mulheres de maneira muito surpreendente e mulheres que estão do lado do povo. Estamos caminhando aí nessa trajetória e para as assembleias legislativas e para as câmaras federais, a gente também tem grandes expectativas. Vamos reeleger nosso deputado Renato Rosendo, vamos aumentar a nossa bancada na Assembleia Legislativa e vamos eleger representante na Câmara Federal. Porque o compromisso que nós temos com a pré-candidatura também é um compromisso maior que um compromisso partidário. Precisamos eleger a maior bancada progressista e de esquerda que o país já viu e que o Ceará já viu, para ajudar o presidente Lula a governar, para ajudar o nosso governo a caminhar aqui no estado do Ceará. Por isso, nós estamos percebendo que teremos uma campanha histórica aqui no estado. Hoje, como é a sua relação com os deputados na Assembleia, né? Com os projetos também que são votados? A pré-candidata consegue acompanhar isso? Como é que você vê a atuação da Assembleia Legislativa aqui do nosso estado no comando do Ceará como um todo? Então, nós acompanhamos muito de perto, apesar, Carla, das dificuldades das mulheres. Eu sou mãe de 2 crianças, Maria Luísa de 3 e João Antônio de 1, e eles já escutam, viu? Já ficam assistindo a TV Assembleia, a TV Câmara, onde nós acompanhamos muito de perto os trabalhos e sabemos, inclusive, que vamos construir essa bancada forte. Porém, mesmo que essa bancada não seja construída quanto maioria, nós sabemos da possibilidade de governar com o povo cearense. Fazer um governo de diálogo muito forte com a população, onde nenhum político vai ser capaz de enfrentar propostas feitas por um governo para melhorar a vida do seu povo. E nós sabemos da possibilidade de governar desse jeito, porque a gente tem governado desse jeito na capital, que hoje nós lideramos, que é Belém, e nas cidades que nós vencemos a eleição, né, na última eleição. Então, nós sabemos que essa condução com a Assembleia Legislativa vai ser uma condução tranquila e responsável, tanto da nossa parte, se formos eleitas, lógico, né, quanto da parte dos parlamentares e das parlamentares que foram eleitas nesse pleito. Perfeito. Adelita, eleita dia 1º, começando como governadora do estado do Ceará, com R$1 no bolso, que é a situação de muitos cearenses, infelizmente, com R$1 no bolso para investir e mudar a situação de alguma área do Ceará. Qual seria essa área? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que nós temos um PIB muito significativo. Existe muito dinheiro para ser investido no estado do Ceará e existe um projeto a ser implementado, escrito e feito para o povo cearense e não para que alguns grupos políticos muito ricos saiam beneficiados de uma condução governamental. A gente não consegue governar com um só projeto. Existem várias medidas que vão ter que ser feitas, implementadas simultaneamente para mudar a vida do povo cearense. O que eu posso garantir para vocês é que, sendo eleita, será um governo de diálogo com o povo cearense, de escuta, que só quem vive como povo e sempre foi povo é capaz de fazer. Eu faço política há mais de 20 anos e é a grande política. Participo da política eleitoral porque é uma parcela da política, mas eu comecei lutando na minha comunidade, que não tinha uma praça, um bairro de 50 mil habitantes que não tinha uma praça. E foram anos e anos lutando arduamente para que essa praça fosse conquistada. E é com essa sabedoria popular de quem vive os problemas reais que a gente vai governar. É ouvindo e dialogando com o povo cearense, fazendo com que a Assembleia Legislativa também tenha sensibilidade em relação aos anseios do nosso povo, que nós vamos conseguir implementar projetos que atuem simultaneamente e que sejam capazes de dar dignidade, comida na mesa do povo cearense, com a vantagem de que nós estaremos governando junto ao nosso presidente Lula e colocando as mesmas prioridades, que é alimentar o nosso povo para garantir a eles a vida que ele merece.
Yuri, só antes da gente ir para a próxima pergunta, deixa eu só dar uma passada aqui nas nossas lives, é o tempo que a candidata toma uma água também. Técio Nunes está por aqui, a Rúbia Gonçalves também, Pierre Oliveira também participando, muita gente comentando por mais mulheres na política, a Lia Fernandes também, José Cláudio está por aqui, o Raimundo, o Nelson Rocha também participando. Tem mais gente, muita gente, o Guilherme também. Agradecer a participação de todos vocês. E lembrar que estamos ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter e que todo o conteúdo, para quem chegou agora, todo esse conteúdo fica salvo, tá? Depois. Então não tem problema, você vai poder ver, rever e principalmente compartilhar também para que outras pessoas tenham acesso. Yuri. E cobrar, né, Carla? Exatamente, tá gravado. Bom é Prometeu. assim. Bom é assim. Tem uma pergunta aqui sobre o nome do Senado pré-candidato. Já tem alguma coisa definida aí da aliança? Sim, no PSOL nós temos uma pré-candidatura lançada do Paulo Nassé, um indígena, um grande lutador. Mas como coloquei aqui, nós estamos na construção dessa frente com 4 partidos e é isso que define, né, os nomes da chapa majoritária de uma maneira também muito dialogada e muito democrática. É assim que a gente vai construir a nossa chapa. Tem um termo que esse termo está sendo meio mal avaliado, mas você se consideraria a terceira via aqui do Ceará? Yuri, olha só, uma mulher nordestina, artesã, mãe de 2 meninos, não dá para não considerar a terceira via. Nós nos consideramos a via que vai transformar a vida do povo cearense, porque nós ainda não tivemos a oportunidade de ter alguém do povo governando para o povo no estado do Ceará, para combater efetivamente a desigualdade social, da qual eu e os meus sempre fomos vítimas nessa sociedade. Então nós nos consideramos a via de cada cearense aqui do nosso estado. Na sua opinião, qual vai ser o maior desafio disso tudo? O maior desafio, mas que vai ser um desafio incrível, vai ser enfrentar candidaturas com muito dinheiro. Nós temos noção do tamanho que é isso, né? Nós não temos estrutura milionária e nem pretendemos ter, porque nós vamos fazer uma campanha histórica, como já foi feita aqui no estado do Ceará, como o PSOL costuma fazer em todos os pleitos que ele enfrenta, e nós vamos surpreender, porque nós vamos sair muito vitoriosos dessa campanha. E vamos fazer isso não com a força do dinheiro, da velha política, da política tradicional. Vamos derrotar o bolsonarismo aqui no estado do Ceará. Começar aqui por quem se coloca como candidato do presidente. Vamos derrotar o bolsonarismo a nível nacional. E vamos fazer com que aquele anseio de mudança que bate no peito de cada cearense seja colocado em prática, atuando na política da maneira que a gente precisa atuar. Vou terminar dizendo que uma das coisas que eu mais lamento é quando acreditam que a gente não deve discutir a vida que a gente leva, a política, os governantes. Nós precisamos definir isso. Hoje, mais do que nunca, a gente sabe que a política fez com que o nosso bujão de gás custasse R$130, com que metade dos brasileiros vivessem em insegurança alimentar, com que a nossa juventude aqui no estado fosse jogada à marginalidade, sem oportunidade. E é quando a gente entra nessas campanhas e toma essa responsabilidade nas mãos que a gente muda esse quadro. Então, esse vai ser o maior e o melhor desafio que a gente vai enfrentar, que é conseguir vencer politicamente e levar essas eleições só com a força do povo cearense, que é a maior força que alguém pode ter. Essa é a Adelita Monteiro, pré-candidata ao governo do Ceará pelo PSOL. Adelita, agradecer demais a sua participação. Reforçando então, quem chegou agora, todo o conteúdo vai ficar salvo nas nossas lives do YouTube, Facebook e Twitter do Jornal Jangadeiro. Já passaram por aqui como pré-candidatos ao governo do estado o deputado federal Capitão Wagner, a governadora do Ceará Isolda Sela e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. 10:10.